Até o gosto do meu coração, também alegra e santo fervor, pois Cristo meu bem salvação, e a certeza do reino de amor, no mundo nunca irás conhecer o gozo santo do meu Salvador, que já desfruta de todo que crê, ele sempre é pleno de amor. Corremos juntos no reino de Israel, por sua graça que nos dá vigor, pois ele esconde o crente fiel em suas asas de paz e amor. O Pai eterno, seu povo zeloso, com a promessa, o Consolador. Ó, foi de graça que Deus te salvou, por seu imenso e santo amor. Vamos ler a palavra do Senhor no livro do profeta Isaías. Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1, a partir do versículo 1, alguns versículos. Isaías 1. Isaías capítulo 1, versículo 1, alguns versículos. Diz assim a palavra do Senhor: visão de Isaías, filho de Amós, qual ele viu a respeito de Jerusalém, de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão e Acás e Ezequias, reis de Judá. Ouvi, ó céus, e presta ouvidos tu a terra, porque fala o Senhor. Criei filhos e exaltei-os, mas eles prevaricaram contra mim. O boi conhece seu possuidor, o jumento a manjedoura do seu dono. Israel não me tem conhecimento, meu povo no canto. Ai da nação pecadora, do povo carregado de iniquidade, da semente de malignos, dos filhos corruptores, deixaram o Senhor, blasfemaram o Santo de Israel, voltaram para trás. E seria Israel castigado, se mais os abandonariam? Toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco. Desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas e inchaços, e chagas podres, não exprimidas, nem ligadas, nenhuma delas é amolecida por ano. Vossa terra está assolada, as vossas cidades abrasadas pelo fogo, e a vossa região de estranhos a devoram, e vossa presença está devastada como uma subversão de estranhos. A filha de Sião ficou como carona antiga, como choupana de Pequenal, como cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não nos deixara
algum remanescente, já como Sodoma seríamos semelhantes a Gomorra. Ouvi a palavra do Senhor, vós os príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei de vosso Deus, vós ao povo de Gomorra. De que serve a mim os vossos sacrifícios? Diz o Senhor. Já estou farto de holocaustos, de galeiros, de gorgulhos, de animais elétricos, e não falto como o sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de rochas. Quando vindes para comparecer-vos perante mim, e retirei o uso de vossas mãos, e vós viesseis usar os meus anos. Não tragais mais ofertas de bálsamo, o incenso que para minha abominação, e também as festas de idolatria, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar a iniquidade, nem mesmo ajuntamento do Santo. Vamos ter a guerra. O Senhor abriu essa palavra aos campos sobre guerras. Pai Celeste, eu estou falando com a palavra do Espírito vivo. Senhor, aumenta, Senhor, neste momento, a nossa capacidade de compreender a tua palavra, no meio dessa terra, e dá-nos alegria pelo Espírito nestas palavras, para seguirmos a tua missão para nós e nossos dias, possamos andar, Senhor, não errantes como ovelhas sem ter pastor, mas como ovelhas, Senhor, obedientes, que comparecem, Senhor, ao curral, aonde o pastor nos seguindo, aonde elas recebem, Senhor, o alimento santíssimo para poder sobreviver. Então, Senhor, a tua palavra aos nossos corações esta noite, operando maravilhas pelo Espírito, em nome de Jesus. Vamos sentar, meus irmãos. Os irmãos de Isaías conhecem suas profecias. Filho de Amós, foi alguém chamado por Deus para profetizar. Para profetizar a um povo que, sinceramente, não merecia o conhecido. Não merecia nada. Mas a misericórdia do Senhor, como diz Jeremias, a misericórdia do Senhor é a causa de nós sermos consumidos. Que as suas misericórdias não têm fim, e elas se renovam a cada manhã. E por isso mesmo nós encontramos o Gênesis e o Apocalipse, Deus mostrando a sua glória em tempo de misericórdia ao povo que nada merecia nem merece. Interessante que aqui o Senhor fala de alguns povos, mas ele começa falando do povo judeu. O povo instituído através dos nossos antepassados, um povo que caminhou, esteve no Egito durante 430 anos. Depois teve que caminhar pelo deserto. E o que estava previsto naquele caminhar seria apenas de 3 a 6 meses. No entanto, eles caminharam durante 40 anos para que todos os moradores morressem no deserto. É interessante que com tudo isso, meus irmãos, eles entraram na terra prometida. Deus prometeu que eles não entraram. Deus prometeu que eles entraram lá, mas só depois de muito tempo de viagem, e depois de todos os murmuradores, todos os reclamadores morreram no deserto. E Deus levanta o profeta Isaías para falar daquele povo acerca das suas murmurações, das suas ingratidões para com Deus. Então, Deus dá a Isaías uma visão de Isaías, filho de Amós, a qual ele viu a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Acais, Zedecias e Judá. O versículo 2 diz assim: ouviu os céus e
ouvidos como a terra, porque fala do Senhor. Criei-os e exalcei-os, mas eles prevaricaram contra mim. Essa palavra prevaricar, ou prevaricação, significa aquele que falta ao dever, que deixa de fazer o que deve, que tem que fazer o que deve, porque é determinado, é subordinado, mas não faz. E aqui o Senhor fala muito duro com Israel a respeito disso, e fala muito duro com os irmãos até hoje, através da mesma palavra que falou naquela época, ele está falando para nós hoje. Alguém pode até perguntar, naquele tempo, como o povo foi escolhido por Deus no deserto, o povo entrou na terra prometida, mas não os procuradores, mas os filhos deles. E hoje? A coisa melhorou, não tem mais problema nenhum, está tudo certo agora. Nós aprendemos com esses exemplos a não prevaricar contra o Senhor, a não pecar contra o Senhor, nós aprendemos. Não prevaricamos mais, não pecamos mais. Todos aqui fazem a vontade de Deus. A igreja de hoje faz a vontade de Deus, cumpre os preceitos de Deus, cumpre os objetivos para o qual o Senhor nos fez e nos criou. Nós fazemos isso na civilização seguinte. Seria realmente uma maravilha. Aliás, meus irmãos, se nós cumpríssemos tudo o que o Senhor nos determinou para cumprirmos e olhássemos para as profecias do Antigo Testamento, aqueles que prevaricaram contra o Senhor, aqueles que desobedeceram o Senhor e foram comidos, se nós tivéssemos prestado atenção nesses acontecimentos e fôssemos mais obedientes, sabe o que já tinha acontecido? O Senhor já tinha relatado a igreja. O Senhor já tinha relatado a igreja. Aquela ordem de Jesus, ide por todo mundo, pregar o evangelho da criatura, quem nele foi batizado sem nação, quem nele está condenado. A igreja está cumprindo isso? Sim, meus irmãos, podemos afirmar assim, simples e embaixo. Simples e embaixo. Nós estamos cumprindo isso na sua totalidade. Temos toda essa oportunidade em nossas mãos. Nós deixamos escapar das oportunidades que Deus nos dá. A igreja está agora bem dividida sobre a terra, as nações estão ouvindo a mensagem do Evangelho, todas as nações. Jesus profetiza lá em 24 de Mateus, que enquanto todas as pessoas não ouvirem o Evangelho, não virá o fim. Só virá o fim quando todas as pessoas ouvirem o Evangelho. Todas as pessoas, a essa altura, depois de 2000 anos que Jesus pregou aqui, e que a igreja vem pregando simultaneamente, todas as nações têm ouvido o Evangelho através da igreja? Sim, em parte. Mas tem muita gente que não ouviu o Evangelho. E o Senhor não quer que forma alguma que alguém se curve diante dele naquele dia, Senhor, eu nunca ouvi o Evangelho. E exclamar isso com razão. O Senhor olhar e dizer, isso de fato nunca ouviu. Até mesmo, meus irmãos, até mesmo nossa pátria, os quartéis, as fábricas, os grandes movimentos de pessoas, a crente não dentro, mas ele procura sempre se esconder, sempre ele está imitando os outros, e não procurando os outros que o imite. Estou procurando isso. As pessoas que chegam, muito distante, chegam em determinados ambientes, no ambiente grande, ele fica preocupado. Você vai dizer assim, só eu que sou grande. Então, a vontade, em primeira mão, procurar se estudar essa esconder. E ninguém fala da minha linguagem. Eu falar sozinho comigo. Eu vou acabar sofrendo, então eu vou procurar me preocupar. Meus irmãos, os quartéis, quando eu passei, depois de muito tempo servindo ali, foi descobrir que eu sei que eu odeio que é crente. Que não parece que é crente.
eu fui descobrir que ali existiam alguns crentes. Quando alguém se manifesta, talvez aparece dois, três. E depois aparecem muitos desviados. Sabe o que é, meus irmãos? É que, naturalmente, a nossa tendência é uma tendência rebelde. Não é uma tendência de serviço a Deus. Não é uma tendência de que a pessoa se vê no dever e porque não precisa na obrigação de pregar a palavra de Deus. Pelo menos com a vida testemunhada, as pessoas descobrirem que você é crente. Porque veja só, não é só falar. Tem gente que fala muito bonito, fala muito bem, exprime até muito bem a palavra de Deus, mas quando ele sai da igreja, ou daquele momento que está exprimindo a palavra de Deus, ele é outra pessoa. É como diz na roça, ele usa o boné de dois dedos. No meio dos crentes, ele é crente, ele dá testemunho, mas saindo dali, nem toca nisso, ele não quer que ninguém descubra. Assim fazia Israel. Israel foi instituído como povo de Deus. E Deus começou a abençoar aquele povo através de Abraão. Era um homem justo e temente a Deus. Abraão vamos dizer assim, é o pai físico, material da nação judaica. E Deus, através de Abraão, instituiu um povo. Esse povo, meus irmãos, seria a representação do céu aqui na terra. Isso é o que a igreja é hoje. O que a igreja está fazendo? A igreja é uma representação do céu, é um pedaço do céu aqui na terra. A igreja é isso. E todos nós devíamos nos olhar, meus irmãos, mas aquele orgulho espiritual, de pertencer a este povo que pertence a Deus, e um povo escolhido por Deus para levar a sua palavra, para levar os seus desígnios. Mas isso não está acontecendo em sua interesse. Há muitas pessoas que nem gostam da igreja, frequentam a igreja, é batizado, se torna membro da igreja, e o 80 da igreja é crente, ele é uma bênção. Mas do lado de fora da igreja, ele é outra pessoa completamente diferente. Israel, meus irmãos, foi instituído no povo de Deus. E é o seguinte, Israel não foi instituído e o rei de Israel era Jorá. Mas Israel começou a olhar em redor e ver que os outros povos tinham um rei sentado no trono, a quem eles sempre consultavam. E Israel tinha muito mais do que isso, tinha Jeová para consultar. Mas só que tem uma coisa, eles nunca descobriram a força de Jeová. Nunca descobriram quem era verdadeiramente o seu rei. Nunca descobriram isso. E por isso mesmo, desejava ver um rei sentado no trono, até eles pudessem consultar. Deus permitiu, meus irmãos, Deus permitiu o profeta Samuel que ungisse então um rei. Isso depois de bastante tempo, depois de muita prevaricação, depois de muitos erros, Deus permitiu que se ungisse o rei sentado no trono para que eles pudessem consultar. E Deus disse a Samuel, eles não estão rejeitando você como juiz, porque ele é juiz, é o tempo dos juízes. Eles não estão rejeitando você como juiz, eles estão rejeitando a mim. Faz o seguinte, Samuel, eu unjo o rei e coloque na frente do povo e eles verão a diferença entre o meu reinado e o reinado do homem. Eles verão a diferença. Mas, irmãos, não é isso que está acontecendo aqui hoje. E você pode dizer assim, pastor, mas meu rei é Jesus. Meu também. E o que a presidenta Dilma está fazendo lá em Brasília? Ela não está sobre nós, não colocamos ela sobre nós. Depois daquela ocasião, meus irmãos, que Deus mandou o profeta proteger o rei, as coisas sairiam de mal a pior. Às vezes vinha até um bom rei, mas a maioria dos reis eram maus. Permitiu idolatria, permitiu a poligamia, permitiu tudo que não presta, que nós estamos vendo hoje. Esses reis vieram permitindo. Houve apenas bons reis
Mas mesmo assim, eles lutaram muito para conservar. Mas logo que vinha outra, mudava tudo, e aí tudo que tinha jogado no lixo, voltava tudo novamente. É isso que realmente estava acontecendo. E é isso, meus irmãos, que a palavra de Isaías, filho de Amós, Deus estava usando aquele profeta para mostrar exatamente essa situação. O povo tem a tendência, quando Deus aperta, vai apertando, a gente fica um pouco na parede, não, Senhor, que seja claro de mim, eu sou teu servo, coisa e tal, pertence ao teu povo, coisa e tal, perdoa os seus pecados, aí o Senhor perdoa, coisa e tal, fica uma bênção. Aí, à medida que o Senhor vai concedendo bênçãos, as pessoas vão dizer, isso aqui não preciso fazer, não, eu posso fazer mesmo. Aí começa a prevaricar, começa a faltar o dever, começa a errar, e coisa e tal, aí vem as punições. Porque a vontade de Deus, irmão, não vai punir ninguém. A vontade de Deus é bem clara, que não quer que ninguém se perca, mas que todos sejam salvos. A vontade de Deus é que todos sejam salvos. Mas muitos de nós ainda não entenderam isso. Essa é a verdade, não entenderam isso. Às vezes a pessoa se esconde atrás da igreja, atrás da Bíblia, às vezes a pessoa tem uma bonita oratória, se apresenta muito bem, mas é só ali. Mas é claro dentro da palavra de Deus, meus irmãos, que a maior pregação do Evangelho é com a vida, não é com a boca. Aquilo que eu digo na minha vida tem que confirmar o que eu digo. E se não confirmar, Deus não aceita, o Espírito Santo não atua. Quando nós pregamos a palavra, o Espírito Santo está na palavra, que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Isso é verdade. Mas quando nós anunciamos a palavra e que nós externamos o Espírito Santo e habita em nós não estaremos fazendo nada. Não vai ter conversão, não vai ter transformação, não vai ter mudança nenhuma. Por quê? E hoje em dia o povo evangélico não está crescendo espiritualmente tanto quanto no passado, que crescendo está. Verdade? Nós somos agora até respeitados pelas autoridades. O povo evangélico tem crescido muito. Mas é o Evangelho que está dentro da igreja e lá fora é outra coisa. Não é aquele que realmente atende a Deus. Porque aquele que atende a Deus, meus irmãos, não é brincadeira. A palavra do crente que é obediente a Deus é uma palavra firme, porque é a palavra de Deus. Não é? E Deus opera através da sua palavra e através de pessoas que tem dignidade de usar esta palavra. Se a pessoa não tem dignidade de usar essa palavra, ele jamais deve cortar a palavra de Deus. Se ele acaba de dar um mau testemunho, nunca consegue ele agora citar um versículo da Bíblia, ou citar alguém, citar algum versículo, alguma coisa que denota que ele é um cristão, porque ele vai envergonhar do Evangelho. Essa é a verdade. E é claro que ninguém fecha as igrejas por causa disso. Que ninguém faz fechar a Bíblia. Não, isso não acontece. Mas é uma vergonha para o Evangelho. Quantas pessoas já envergonharam o Evangelho? Quantas pessoas já envergonharam o Evangelho? Que se sabe que a pessoa é crente e vê o crente cometendo coisas, fazendo coisas que não é o querer de Deus, não é a vontade de Deus. Deus se instituiu, vamos dizer assim, como líder de Israel, como líder daquele povo. Um povo que estava com imagem de escultura na sua nação, trouxeram as mulheres estranhas e os judeus começaram a praticar o casamento misto, viu? A mistura de coisas santas com o mundo, viu? E em todos os sentidos começaram até a sacrificar crianças, coisa que Deus nunca permitiu, só o povo pagão que fazia aquilo, viu? Teve reis de Israel que sacrificou até a Moloque, os seus filhos, que era Deus de terras estranhas. Existem muitas pessoas que abrem sua boca, começam a louvar, mas louvar a deuses estranhos. A mente dele, ela não está ocupada com a palavra de Deus, com os ídolos.
com os quais louvamos a Deus, não estão ocupados. Não existe praticamente essa ocupação na igreja, mesmo e fora da igreja. Não é? Imagine, meus irmãos, esse mesmo povo judeu, aos sábados na sinagoga, levando seus sacrifícios, mas o Senhor disse assim: eu não suporto isso mais. Nós acabamos de dizer agora, eu não suporto essa hipocrisia. Eu não aceito mais festas de luas novas, não aceito mais guardar o sábado, eu não guardo mais. Isso por causa da desobediência. Uma vez obedecendo, claro que Deus se volta para o povo. Mas o povo levava os seus sacrifícios, apresentava o sacerdote, havia o sacrifício, e o Senhor começava então a haver uma mistura de comportamento santo e comportamento mundano, ou seja, a mistura do povo de Deus com o mundo. Meus irmãos, porventura não é isso que aconteceu na casa? A igreja não está assim tanto misturada com o mundo, mas os ministérios têm lutado muito para que o mundo não entre dentro da igreja, porque a igreja está no mundo para ganhar no mundo e não permitir que o mundo entre na igreja. O mundo não pode entrar na igreja de maneira nenhuma. Aqui é lugar de louvor, é lugar de adoração. A casa de Deus é a casa de adoração. A minha casa é chamada casa de oração. E vós a tende feitos por rio de ladrões e salteadores, quando Jesus expulsou os cambistas do templo. Agora, só que tem uma coisa, meus irmãos, a Bíblia fala do templo, que não é esse templo de 4 paredes, fala desse também. E as pessoas que frequentam aqui, é necessário que as pessoas se santifiquem, ou venham para santificar-se. Mas a Bíblia fala de um templo que é muito mais precioso do que esse. O apóstolo diz assim: a qual casa somos nós? Diz o apóstolo Paulo aos Romanos. Nós somos a morada do Espírito Santo, nós somos o templo do Espírito Santo. E como nós podemos misturar as coisas? Mas, pastor, nós temos um exemplo desde o princípio da Ramos. Mas é um exemplo de não ser imitado nunca. Exemplos nunca serem imitados. A Bíblia dá a situação dos reis que prevaricaram contra o Senhor, os reis que ensinaram, levaram o povo ao declínio espiritual. Está tudo isso na Bíblia, não me esconde nada disso, está tudo aqui. Como exemplo para mim e para você, não entrarmos nessa prática. Como nós, como igreja, não entrarmos nessa prática. Essa prática é uma prática pecaminosa. E tem uma coisa: o povo que entra na prática pecaminosa, que se mistura com o mundo, não vai subir no toque da trombeta. Não vai subir. É por isso que se fala muito, meus irmãos, quando a trombeta tocar, muita gente vai ficar sentada no banco da igreja. Vai ficar só olhando assim, vai, esse fulano está do meu lado, tem fulano, tem esse fulano. Cadê meu drama? Cadê meu drama? Meu estado, sabe que não subiu e ficou lá. Tem aquele ano meu chefe, aquele barulhento. Cadê o dirigente dessa igreja? Cadê o dirigente dessa igreja? Cadê a mocidade dessa igreja? Cadê os anciãos da igreja? A igreja praticamente vazia, não bastante assim. E a vida do Senhor pode acontecer agora. E se acontecer agora, meus irmãos, se acontecer aqui agora, todos da terra podem subir, claro. Se estiverem enquadrados na palavra, todos podem subir. E se subir, por exemplo, a metade, a outra metade, o número não é isso, não. Nós éramos aqui uns 30, 40, agora só com 10 aqui, que foi o Viriminho saindo daqui. Onde estão? Que Jesus veio lá, nós não estamos passando. Vem na hora que nós não estamos passando. Quando a gente está na igreja, em casa, no trabalho, é por isso que a nossa santidade não pode ser só na igreja. Porque de qualquer maneira, essa santidade que é só na igreja não vai subir mesmo. Não vai subir. Vocês só fazem santos na igreja, não vai subir. Não vai subir. Deus quer, meus irmãos, uma continuidade da nossa fé, da nossa esperança. Deus quer uma continuidade. E muita gente não pensa nessa continuidade, não está oferecendo tanta coisa. Está enganando tanta gente. Está enganando até práticas confusas. O mundo oferece coisas que você fica
nenhuma carne se salvaria, mas por causa daqueles dias, mas por causa do povo escolhido, naqueles dias serão abreviados. É por isso que a gente vê a vida do Senhor está coberta, porque a ciência, a evolução das coisas, o pecado, a iniquidade tem crescido de tal maneira que diz assim: olha, gente, cuidado, nós que conhecemos a palavra de Deus, cuidado com o que o Senhor está vendo. Eu vou parar por aqui, aqueles sapatos que nós temos ali, nós temos muita coisa que é nesse sentido para falar, mas não vamos dar uma paradinha aqui, porque nessas alturas, aquilo que era de mais importante já foi falado. Os irmãos já pensaram bem essa situação. Uma vez crente, vamos ser realmente crentes. A palavra de Deus diz assim: antes nunca conheceram do que conheceram, prevaricado. Antes nunca conheceram. Porque se não conhecer também, não. Se não conhecer, está perdido também. Se conhecer, está mais perdido ainda. Está mais perdido ainda. O rigor vai ser maior. Essa você vai ler Lucas 12, 47, 48, você vai ler tudo aí. Antes de conhecer, é prevaricado. Porque aquele que conhece, o Senhor vai castigar com muitos açoites. Mas aquele que não conhece vai ser castigado com poucos açoites. Não, eu prefiro ficar à vontade de ser castigado com poucos açoites. Os irmãos, os açoites, sempre se baseia, sempre fazendo aquele chicote romano. Aquele chicote que era feito de um couro realmente muito bem preparado para aquele trabalho. E na ponta do chicote tinha uma ponta de osso, de aço, de ferro. Aquilo fazia assim, a pessoa se enrolava no seu, e aquela ponta entrava na carne da pessoa. Você quer viver o mundo que você não conhecido a palavra de Deus, você vai ter poucos açoites? Eu não quero ter nenhum. Aquilo é horrível. É um castigo realmente tremendo. E é o seguinte, é um exemplo do castigo para os ímpios. É o açoite. É um exemplo. Não é que a Bíblia está dizendo que nós finalmente vamos ser açoitados, só isso e acabou. Não é isso não. A Bíblia fala de fogo que age com enxofre. Não é brincadeira. Isso, meus irmãos, vai mostrar o rigor daquele juízo. Alguém pode dizer: pastor, vai ter um fogaréu lá em questão. Não sei até que tem, a Bíblia fala assim, não é? Mas isso fala do rigor do juízo. O juízo, a Bíblia diz que será sem misericórdia. Aliás, a misericórdia agora tem misericórdia. Hoje tem, ainda tem. Mas amanhã não sei se tem não. Às vezes, hoje é o último dia na terra. Talvez seja o último dia. Daqui a pouco a gente possa ouvir um barulho, como nunca ouvimos igual. Não é? O barulho de trombeta, mas esse barulho mesmo. O barulho desse. Sabe que é a agenda do Senhor? Tem que correr agora, tem igreja, tem Bíblia, corre aí, vamos orar agora. A gente não. Se você não fez até agora, a gente não. Que Deus nos abençoe e abençoe.